Nem de exatas, nem de humanas, eu sou de magias. Desejo uma excelente experiência para você que está escutando aqui o programa Luiz Júnior na quarta dimensão, tanto pela Paranormal.plus quanto pela Soulcast. Eu sou o Luiz Júnior e estaremos juntos pelos próximos 25 minutos falando sobre os mistérios da magia e do inconsciente. Olha só como eu venho fazendo já há algum tempo. Hoje nós vamos ouvir a música do meio, exatamente o Divisor de Águas, do nosso álbum Intersolis e Luna Negro, que está disponível tanto pela Amazon Music quanto pelo Spotify. A música é a faixa 9 e chama-se Lâmina Fria, Olhar Severo. Vamos lá. Céu, sangue, morando desse fúria azul, mente aberta sem contenção, fertiliza a gaia na noite, sem medida, sem direção. Monstros nascem do excesso, formas sem eixo, sem lei. Quando a mente cria sem limite, e o caos assume o rei. Céu invade terra, terra treme no chão. Criar sem estrutura é perder a mão. Então surge pronto, lâmina fria, tempo sério, olhar severo. Filho que aprende no caos, que criar exige critério. Ele ergue o aço da maturidade e corta o delírio do pai. Não é ódio, é intervenção, é o limite que sustenta e sai. Disciplina corta o excesso, o sangue ao mar, o corte à flor. Das ondas nasce Afrodite, beleza mediada pela dor. Quando o caos encontra forma, o amor pode surgir. Mas toda ordem extrema também aprende a ruir. Das espumas ela se ergue, brilho nascido do conflito. Afrodite, a harmonia do impulso reescrito. O dano ainda vive nela, mas crono lhe deu contorno. Criatividade disciplinada transforma caos em amor. Mar que gera, mar que cura, beleza nasce da estrutura, mas o tempo vira tirano quando esquece de sentir. Quando devora seus filhos com medo de cair. Excesso de controle também é prisão. Rigidez demais asfixia a criação. Afrodite trai o ferro com a guerra de Ares. E do leito nascem forças que movem os altares. O medo que paralisa, desde o pavor ancestral. É desejo que incendeia o instinto visceral. Luz e trevas dançam juntas no ciclo primordial. Do céu ao corte, do corte ao mar, do mar ao amor, do amor ao guerrear. Tudo cria, tudo cai, tudo
a verdadeira criação. Terra, equilíbrio é movimento. Eu sou o ciclo, eu sou parte, eu sou a chama que retorna, eu sou eclipse. Gostaram? Essa música é como eu sempre falo, meu mentor, o Sankitrimed, me trouxe, me incluiu para construir esse som, a construir a ideia, a escrever a letra. E a música depois foi gravada digitalmente e está disponível, né? Como Eclipse com Y, tanto no Spotify quanto no YouTube Music. Eu falei Amazon Music no começo, mas é YouTube Music. Pode ser encontrado no álbum Inter Solis et Lunae Regno. E eu venho recebendo diversos contatos de pessoas pedindo o link, pedindo para ver, para ouvir com calma, porque as pessoas estão usando nos seus rituais, estão usando nas suas terapias, estão usando para que as pessoas possam entender o seu ciclo, entender o seu momento. Todo esse álbum ele foi projetado como uma jornada do herói, uma jornada onde você vai se conectando com cada passo da sua história, da sua trajetória. Essa música faz alusão direta a uma história mitológica, da mitologia grega. Nessa história, já no início, o mito de criação, uma cosmogonia grega, Urano desce à Terra para poder ter relações com Gaia. E ele vinha, namorava Gaia, saía com Gaia, fazia relações com Gaia e ia embora. Ia para o céu, voltava para o céu para poder curtir as suas coisas de Urano. E Gaia, neste processo, engravidava dos filhos de Urano. E essa gravidez nunca era sem dor. Esse é o grande ponto da questão. Ela tinha gravidez horrível e gerava filhos que eram monstros, como os titãs. Depois formam parte da história da Grécia. Os hecatonquírios, que eram seres com 100 braços e 100 pernas. Os gigantes, que a cada passo destruíam o planeta. E os ciclopes, que eram gigantes de olho só, super terríveis e viviam em guerra com tudo que existia. E assim foi. O Urano vinha, fecundava Gaia e ia embora. O Urano vinha, fecundava Gaia e ia embora. Um dos seus filhos, exatamente Crono, que na mitologia romana seria conhecido como Saturno, ele se cansa de ver isso, então ele intervém, ele espera, ele se esconde. Quando Urano se aproxima para poder fertilizar Gaia novamente, Saturno, então Crono, né, ele ataca o pai, mata o pai, corta o órgão sexual, o órgão genital do pai e joga no mar. Esse impacto da água, do órgão do pai atingindo o mar, nasce Afrodite. Da espuma deste impacto nasce Afrodite, a rainha da beleza, a rainha do amor. Afrodite, então, depois de uma outra série de eventos, ela vai e tem 3 filhos. Esses 3 filhos são Eros, Phobos e Deimos. Deimos é o deus do medo, aliás, o deus do pânico, o deus do medo é Phobos. E Eros era considerado um dos piores deuses da Grécia Antiga, exatamente porque ele trazia paixão. Lembrando que nós estamos falando de um povo cuja racionalidade, cuja base é a razão. Então, para eles, a paixão, você perder o controle, você se desesperar, era algo abominável. E existia esse deusinho chamado Eros, que, ao se converter em Cupido para os romanos, vai se tornar o deus da paixão. E por que eu estou contando isso? Tudo isso está na letra da música. Vamos trazer para a gente. No
percurso até agora da Luiz Júnior da Quarta Dimensão, que a gente está analisando os pontos deste álbum, desde o começo, desde a primeira música, a gente passa pelo seguinte processo. A criação mental, nascemos e existimos, estamos vivendo nossas vidas. De repente há um ato de rebeldia, ou um ato impulsivo, ou um ato de raiva, ou um ato de perda de controle, em que a gente cai. A gente vai se ver obrigado a descer o abismo, a fazer a descida, o que os antigos chamavam de catábasis. Fazer a catábasis é fundamental para que você possa descer ao escuro do teu inconsciente. Muitos mitos reproduzem isso, como a gente já falou aqui, como o mito de Inanna, os mitos cristãos, como a morte e a ressurreição de Cristo, a descida de Orfeu para o Hades e tantas outras histórias onde os nossos heróis descem para o inferno para poder resgatar alguma coisa que está por lá. Logo depois, já que você desceu para o inferno, agora você vai ter que conversar com os deuses sombrios, você vai ter que encarar os deuses das sombras, que sempre, pelo princípio do gênero e pelo princípio da polaridade, serão masculino e feminino. Então, este processo significa você aprender, você ouvir o teu lado sombra, você ouvir o teu lado sombra racional, linear, ouvir o teu lado sombra emocional. Estou falando de mal? Não. Estou falando de tudo aquilo que é masculino ou feminino você negou dentro de você e está no teu inconsciente. Você precisa ouvi-los. Então, nessa sequência de músicas, foram representados pelo encontro com Lúcifer e pelo encontro com Lilith. Logo após este processo, você não pode permanecer lá no mundo sombrio, você não pode permanecer nas sombras. Portanto, começa o processo de ascensão. Começa o processo onde você vai precisar subir de novo para o mundo dos vivos, o mundo desperto, o mundo iluminado. Este mundo iluminado, porém, você vai chegar melhor. Todas as histórias, todos os mitos falam disso. Quando Cristo passa pela sua via crucis, ele passa de Jesus a Cristo. Quando Gautama Siddhartha sai do castelo e tem contato com a morte, com a doença e com a velhice, ele vira Buda. Quando Inanna sobe do reino de Ereshkigal e volta para a Suméria, ela se torna a grande deusa Suméria. Portanto, você sair, você subir, você ascender é fundamental para que você possa passar pelo processo de crescimento. Só que nesse processo de crescimento, você não pode entrar como você saiu, para sair como você entrou. Porque se você sair como você entrou, então, pessoal, se você sair como você entrou, você vai ter que cair de novo. Este processo de subida, ele é feito pela compreensão de algumas coisas que está representada nessa música. Então, por exemplo, nós temos Urano, que é um ser totalmente livre, que é um ser puramente prazeroso, é um paraíso, representa Adão e Eva no paraíso, que desce, fertiliza, altamente criativo, mas não está muito preocupado com o resultado da tua criação. Se nasce monstro, se não nasce, o importante é o prazer. Percebe? E aí vem a queda, vem Saturno, vem Crono, e faz o corte, mata, para, interrompe. É dessa intervenção que nasce a rainha do amor. O que eu estou falando? Todo o processo de criação precisa de maturidade e responsabilidade. Todo o processo de maturação precisa de regra, precisa de limite, precisa de foco, precisa de meta para poder que a coisa realmente aconteça. Somente com essa intervenção que vai nascer a beleza, o belo, o produto que realmente serve, aquilo que serve para a gente. Portanto, você está criando, você está querendo, você está pensando, você está precisando realizar algo na sua vida, não esquece de trazer para a maturidade.
Você tem um projeto, você está pensando em criar uma empresa. Então, basta você pensar quais são as sequências materiais, reais, racionais, sérias que você precisa. Fazer um plano de negócios, fazer pesquisa de mercado, compreender quem é o cliente, fazer um plano de marketing bem feito, percebe? Tudo isso é necessário para que a criação não dê nada, só traga destruição, por exemplo, prejuízo financeiro. Se você conseguir alinhar o Urano e Crono na tua empresa, mesmo que a gente está dando de exemplo, você vai obter sucesso pela representação da Rainha do Amor, que, como eu já falei também em outros programas que eu também tenho, também nas diversas mitologias é a Rainha do Dinheiro. Só que veja, existem dois riscos aqui em tudo que você vai fazer, tá? Então considere isso para amor, considere isso para dinheiro, considere isso para finanças, considere isso para trabalho, considere para saúde. Sempre depois dessa intervenção, ainda existem dois riscos. O primeiro deles é você se apegar demais ao limite, à regra, ao que tem que ser, a lei, enfim, a coisa que está colocada ali. Claro que a lei tem que ser seguida, né? Óbvio. Eu estou falando assim, quando você tem limita demais a tua vida, fica sério demais, você fica chato. E aí você passa a devorar a sua própria criação. Ou seja, esse desequilíbrio vai fazer com que aquilo que você crie deixe de ser o amor. E passa a ser simplesmente um troço que está ali que precisa ser feito. Você sai da incriação, ou de uma criação monstruosa de Urano, para uma produção em série de Crono. Também não interessa. Também não é bom. Crono, como símbolo do tempo, representa aquele que devora tudo que ele mesmo cria. Então acaba, se der muito valor, acaba destruindo tudo o que faz. Isso significa que é necessário manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, e isso eu venho falando bastante em outros programas que eu tenho, sobre a lei do ritmo, sobre a necessidade de você equilibrar o balanço do pêndulo, sobre a necessidade de você saber descansar na hora certa, trabalhar na hora certa, rir na hora certa, chorar na hora certa, porque senão a vida vai te arrastar para o meio, e aí para te arrastar para o meio, para o equilíbrio, ela vai ter que compensar te levando para o outro lado. Aquela história que às vezes minha mãe falava, né? Quem guarda com fome chega o diabo e come. Quanta gente você conhece que guarda como não quis gastar, ficou controlando cada centavo, passou por sérias restrições, aí de repente aconteceu alguma coisa e perdeu tudo. Por isso, a vida vai compensar isso. Então, se você tiver muito uraniano, você cria monstros. Se você tiver muito crono, você devora seus próprios filhos. O equilíbrio traz a harmonia. E olha, isso é tão sério que a gente está vivendo numa era de aquário, né? Nós já entramos na era de aquário. E aquário é um signo regido por Urano e Saturno, ou seja, Urano e Crono. Os dois que fazem parte dessa história estão em aquário. Basta olhar como está o mundo, as polaridades, o conservadorismo extremo contra o progressismo que não ouve também o lado da direita, né? E isso não vai ser bom. Só que se houver o equilíbrio entre os dois, nasce Afrodite. Luiz, quer dizer então que eu preciso agora nesse ciclo compreender o aprendizado que eu tive na descida do abismo? É isso. É compreender o aprendizado, mas não ficar preso no aprendizado. Não ficar preso no medo. Agora é hora de entender aquilo que foi compreendido para poder colocar em equilíbrio, para poder realmente fazer aquilo que precisa ser feito, tá ok? Porque existe também outro risco. Lembra que eu falei que aí então Crono mata o pai, pega o órgão genital, joga no mar e nasce Afrodite, a sua mais bela criação?
Afrodite depois ela vai, por atitudes totalmente impensadas, ela vai ter 3 filhos monstruosos, além de um caso com Ares, né? Esses filhos, como eu falei, são o Senhor do Pânico, o Senhor do Medo e o Senhor da Paixão, que para os gregos era um monstro terrível. Monstro mesmo, tá? Era um monstro horrível, esse deus da paixão e do amor. Significa o quê? Que se não tomar cuidado, o problema ressurge mais para frente. Então a gente precisa estar sempre olhando para os nossos valores pessoais. Depois que a gente passou pelo processo da queda, depois que a gente desceu ao abismo, passamos pelo processo da queda, agora é hora de olhar, além de olhar para o nosso aprendizado, também olhar para o nossos valores internos, a nossa ética interna, aquilo que a gente tem pra gente que é fundamental para que a gente consiga viver em sociedade. Nós não podemos transgredir essa ética a todo custo. A gente não precisa, deixar pra lá, nos vender, porque senão vai nascer monstros na nossa vida. É esse o aprendizado que nós precisamos ter para continuar em frente. Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto Urano, oba, só quero oba-oba, prazer, gastança, orgia, bebedeira, nem tão Saturno, não pode que Deus castiga. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, regra é regra, não pode, a coisa tem que ser séria, como dizia o Raul Seixas, a vida é séria, a guerra é dura, né? São 2 extremos que não são bons. Todos os 2 produzem problemas. Portanto, seguir pelo caminho do meio, e na próxima música nós vamos falar disso, é fundamental para que a gente possa ascender de acordo com o aprendizado que a gente teve na queda e seguir em frente. E sempre com a consciência de que se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair de novo. Tá legal? Então fica a dica do Luiz aqui para você. E, bom, eu queria agradecer as pessoas que procuraram, que entraram em contato pedindo tanto pelo link das músicas. Se você também se interessou, manda para mim um oi, fala: Luiz, eu queria muito te ouvir lá na Paranormal, te ouvir na Soulcast, e eu quero muito o link para ouvir o álbum completo. Aí você vai me passar esse WhatsApp pedindo isso pelo telefone DDD 11 98721 9413, repetindo, DDD 11 98721 9413. Também, se você quiser uma consulta, a gente aqui na Oráculos e Mistérios, né, que eu represento, que eu estou aqui, que eu sou o proprietário, que eu trabalho com isso já há um bom tempo, a gente também trabalha com tarô, com astrologia, com cursos, tá? Cursos para você aprender, enfim, tem nosso curso de astrologia, que é o nosso carro-chefe, são 1 ano e meio de aprendizado, de estudo intenso, para que você possa sair realmente fazendo astrologia, tá? E sempre permeada pelos conhecimentos da mitologia, pelos conhecimentos místicos, pelos conhecimentos esotéricos, que vão ajudar você a ser um astrólogo, um oraculista cada vez melhor. Aliás, também tem um agradecimento às pessoas que confiaram no nosso trabalho e estavam no curso de baralho cigano e mandala astrológica que a gente ministrou nesse final de semana, 4 e 5 de janeiro. Esse final de semana que passou. Foi um grupo legal, a gente pôde conversar, a gente pôde falar de tarô, de baralho cigano, de simbologia, de astrologia, e teve muita prática, foi muito legal. Então, para você que está me ouvindo agora e que acreditou nesse grupo, que acreditou nessa história, meu muito obrigado. Logo a gente vai estar divulgando o calendário de cursos também do segundo semestre, tá? A gente está com uma série de cursos aí chegando que pode ser que você se interesse. Astrologia, baralho cigano e mandala astrológica, tarô, um curso só de baralho cigano, iniciação ao reiki xamânico,
radiestesia e radiônica e fitoterapia caseira, tá? Então nós estamos preparando aí para o segundo semestre. Você vai gostar da nossa metodologia, você vai gostar de fazer parte dessa grande fraternidade que está se tornando a Escola Eclipses, tá bom? Bom, acabou o tempo, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.